Hoje, o Vietnã é um país com 84 milhões de habitantes, espalhados em cidades como Ho Chi Minh e Hanoi. E em selvas e montanhas, que não lembra em nada o campo de batalha sangrento deixado pela Guerra do Vietnã. Esta é a parte da guerra que não se vê na TV. Mas ainda existe um mundo secreto daquela era escondida no subsolo. Com 113 quilômetros de túneis escavados à mão, eu não sei como lutaram uma guerra aqui embaixo, nem como ganharam. Um centro de comando Vietcong repleto de armadilhas. Cara, que apertado. Eu não sei como alguém não se perderia aqui embaixo. Cavernas transformadas em quartéis generais militares secretos. Insanidade é enorme, hein? E uma casa-mata secreta que era um elo para o Pentágono. Este era o último foco de resistência, bem aqui, nestes corredores. O Vietnã era o local perfeito para uma guerra subterrânea, onde ela foi travada e vencida. A guerra que você conhece da TV e do cinema não mostrou nada disso. Vamos voltar no tempo, em Cidades Ocultas, Vietnã. Os campos de batalha secretos da Guerra do Vietnã estão sob as cidades, vilarejos e selvas do país. Os túneis, trincheiras e casamatas usados para travá-la foram engolidos pela selva, abandonados ou esquecidos. Mas ainda estão lá. Você só precisa saber onde olhar. Eu sou Don Wildman, estou na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Uma metrópole que avança em um ritmo frenético. Hoje ela é a energia por trás de uma das economias que mais cresce no mundo. Mas apenas 32 anos atrás, esta era a Saigon, assolada pela guerra. Uma cidade entranhada numa sangrenta guerra civil, apanhada em uma luta épica entre superpotências mundiais. Na época, o Vietnã era um país pobre, uma nação dividida em dois. Então, como um exército de plantadores de arroz e pescadores resistiu ao grandioso poderio militar americano? Para saber as respostas, você precisa ir fundo, precisa ir ao subterrâneo. Os vietnamitas tinham um longo legado de guerrilhas, desde a invasão da dinastia Qin, no século II a.C., até a ocupação francesa, no início do século XX. Mas após a ocupação francesa, o Vietnã ficou dividido em dois no paralelo 17. O norte comunista e o sul democrata. No decorrer dos anos 60, a tensão entre o norte e o sul chegou ao auge. Finalmente, em 1965, a guerra começou para valer. Os vietnamitas do sul e seus aliados americanos tiveram de enfrentar um inimigo preparado e disposto: o exército norte-vietnamita. Mas o maior desafio era a luta contra os guerrilheiros no sul, os Vietcongs. Em 1965, para cada Vietcong, havia 2 soldados americanos. Eles concentraram o seu poderio militar em uma área de 103 quilômetros quadrados, chamado Triângulo de Ferro, o núcleo da atividade Vietcong e o sistema de túneis de Cu Chi. Quando os soldados americanos foram lançados nas selvas do Vietnã, tinham que encarar isto aqui, as selvas mais densas do mundo. Eles sempre ficavam atentos às armadilhas e aos Vietcongs que pareciam surgir do nada. E eles sabiam também que o inimigo operava em túneis sob o solo. Mas o que não sabiam era que havia um enorme complexo militar escondido bem embaixo dos pés deles. O sistema de túneis de Cu Chi estendia-se por 120 quilômetros e chegava a 16 quilômetros de Saigon. Os Vietcongs escondiam as casamatas, fazendo formigueiros de mentira com a terra.
mas ainda assim corriam o risco de serem vistos pelo inimigo. Se você podia ver o inimigo podia ver você. Eu já tinha visto o suficiente para saber que a vida nos túneis podia ser um inferno e só havia visto uma fração do lugar. Na guerra, havia as monções e a chuva. Isto aqui seria lama pura e haveria coisas vivendo aqui, como cobras, sei lá. Caramba, olha só isso. Deve morder. Eu não sei se essa coisa vai me deixar passar sem me morder. Eu não sei como eles travaram uma guerra aqui, muito menos como a venceram. Eu não sei onde tem uma saída, mas eu preciso sair daqui. Mas, por mais bem construídos que os túneis fossem, grande parte dos combates ainda acontecia em terra. E dentre os 16 mil Vietcongues que operavam nos túneis, apenas 6 mil sobreviveram. Esta foi a verdadeira história da Guerra do Vietnã. Os restos enterrados de um exército de guerrilheiros que conseguiu derrotar a maior força militar do planeta. Existe um lugar na Terra onde o espírito humano encontrou a grande sabedoria nas lições ensinadas pela natureza. O povo que vive aqui enxerga a vida através das lentes de uma antiga filosofia de reverência e respeito. Criaturas selvagens vivem nos enclaves desta vastidão, onde o fluxo e o ritmo do mundo natural ainda podem ser ouvidos, vistos e sentidos. Esse lugar é a Tailândia, um santuário escondido em um paraíso tropical, aninhado no coração do sudoeste da Ásia como uma joia brilhante do Oriente. Jardins do Éden, Tailândia. A Tailândia é um lugar de extrema beleza. Porém, como diamantes brutos encravados nas rochas, alguns de seus maiores tesouros não estão totalmente aparentes. Uma jornada para as profundezas dessa trajetória espiritual pode ser como uma peregrinação tanto para o coração quanto para a alma. A sedução da Tailândia é tanto poderosa quanto infinita. O espírito do budismo e sua permanente reverência pelo mundo natural vem influenciando esta terra há séculos. Mesmo agora, as antigas formas de prática do budismo permanecem basicamente as mesmas. Os budistas acreditam que a meditação liberta a mente e abre portas a novas perspectivas. Os pontos de partida e de destino são vistos como um só. O objetivo é ver as coisas como elas realmente são. Quando vista através dos olhos de um budista, a sabedoria de 1000 anos pode se revelar na contemplação de um único momento. Essa é a natureza do caminho para dentro do coração selvagem da Tailândia.
Os gibões já habitavam as florestas daqui muito antes da chegada dos ensinamentos budistas. Reverenciados como mestres das copas das árvores, muitos nunca puseram as patas no solo. Essa espécie evoluiu em duas cores na Tailândia: a amarela e a preta. A reverência budista pela vida inclui os elementos terra, ar, vento e fogo. Mas nenhum deles é mais sagrado que a água. A água não apenas sustenta toda a vida, ela também conforta todos os sentidos. Do lado de fora, os morcegos dão início à sua colheita noturna de toneladas de insetos. A noite abraça as ruínas de um templo que floresceu há muito tempo. Com raízes nas tradições budistas que se estendem desde 2000 anos atrás, os templos antigos da Tailândia ainda emanam o espírito de um passado poderoso. Agora, criaturas selvagens habitam o solo desse templo, vivendo aqui da mesma maneira que faziam muito tempo antes desse templo existir. A caçada noturna dos tigres pode levá-los a caminhar vários quilômetros em busca de sua vítima. Mas esse pequeno mamífero em segurança no alto de uma árvore vê a aproximação do tigre com indiferença. As cavernas marinhas da Tailândia estão repletas de uma beleza iluminada e, além de seus muros, fica um nirvana aquático banhado pelo sol, um paraíso submarino na Terra. Nascidas das gentis correntes, milhares de criaturas marinhas sobrevivem tirando seu alimento da água. Essa espécie de verme emerge cautelosamente para filtrar o plâncton do mar. Peixes palhaços brincam sobre uma anêmona gigante sobre o tapete de Recife. O caranguejo das anêmonas usa suas garras moldadas em formas de penas para colher seu jantar nas correntes. Durante séculos, criaturas evoluíram nesse antigo oceano, varridas em um ciclo invisível de vida e morte que não conhece início nem fim. Que brincam como nos velhos tempos. E assim, desse jeito inocente, nos mostram um pouco dos países onde vivem. O Laos e o Camboja.
Vizinhos marcados por anos de guerra e isolamento. Países onde a vida ainda parece presa ao passado. Nossa viagem é pelo sudeste da Ásia. O Laos já foi o país mais bombardeado do mundo. E o Camboja é símbolo de um dos maiores genocídios do planeta. As torres sagradas do templo de Angkor Wat são o símbolo do velho e do novo Camboja. Um reino com quase 15 milhões de pessoas que começou a escrever sua história há mais de 1000 anos. O Camboja de hoje é o herdeiro do Império Khmer, uma civilização poderosa que construiu essa cidade gigantesca, a cidade de Angkor. Agora, descer essa escada aqui não é brincadeira, não. São dezenas de templos e monumentos, prova da força de um povo que durante 600 anos foi temido e respeitado. E acabou esquecido no meio da selva. Aqui em Angkor, para onde a gente olha, tem um pedaço da história do Camboja. E percorrendo esse lugar, é praticamente impossível não se impressionar, não sentir um impacto com essa visão. A visão do templo de Ta Prohm, totalmente dominado pela natureza. O que era um antigo mosteiro budista, hoje, lembra um daqueles castelos das histórias de filme de terror. As raízes enormes parecem mãos que seguram firmes nas pedras. Elas sustentam árvores com mais de 3 séculos. E crescem assim, forçando passagem. Dependendo da maneira como a gente olha, Ta Prohm é assustador. Um espaço perfeito para nossa imaginação viajar. Foi nesse tempo, há mais de 800 anos, os gigantes do templo de Bayon olham para a cidade de Angkor. Rostos de pedra sorridentes e tranquilos. São quase 200. A sensação é que estão vendo tudo. Mas a grande atração é mesmo essa construção em homenagem aos deuses hindus, que com o tempo viram também um lugar sagrado para os budistas. Angkor Wat, esse templo que é o maior monumento religioso do mundo e hoje é um símbolo. A imagem do Camboja atrai gente do mundo inteiro, gente que quer ver de perto essa maravilha, esse patrimônio da humanidade. As dançarinas sensuais que decoram as paredes conduziam esta viagem espiritual. Em todo o complexo de Angkor existem centenas delas. Desenhos delicados contam também a história de guerras vencidas pelos antigos moradores da cidade de Angkor. Para os hindus, essas 5 torres representam o sagrado. A mais alta era a morada dos deuses. E para chegar lá em cima, no paraíso, é preciso seguir algumas regras. As mulheres não podem mostrar nem ombros, nem pernas. E ninguém entra de chapéu. Ah, e o coração tem que estar perfeito. Na época que esse templo foi construído, só reis, nobres e autoridades religiosas tinham acesso a esse lugar. Hoje, claro, é diferente. Quase todo mundo pode ter seus 15 minutinhos no paraíso. O esforço compensa. A morada dos deuses não tem muito luxo. O que realmente impressiona é essa visão. O sol indo embora, se despedindo da cidade de Angkor. O
Camboja veio usando o turismo para tentar mudar sua imagem de extrema pobreza. A cidade de Siem Reap é a que recebe mais visitantes. Gente do mundo inteiro que busca o exótico, o diferente. No centro, o ritmo é frenético. Mas indo mais longe, conhecemos o Camboja dos cambojanos. Metade da população do Camboja é muito pobre e ganha o equivalente a R$100 por mês. Aqui nessa comunidade, a comunidade de Wat Po, moram mais ou menos 3.000 pessoas que vivem basicamente da pesca e da agricultura. Nas pequenas casas de madeira construídas na beira do rio, as portas estão sempre abertas para os vizinhos e até para quem vem de muito longe, como nós. O momento mais sangrento foi a chegada ao poder do Khmer Vermelho, que obrigou a população a abandonar as cidades e viver no campo. Milhões de cambojanos morreram de fome, doenças ou foram assassinados. A banda de músicas tradicionais do Camboja não deixa ninguém esquecer o que aconteceu aqui. Os músicos foram vítimas de minas terrestres. Eles tocam na entrada da cidade de Angkor. E é justamente aqui que está a maior aposta do Camboja para fugir da pobreza e conseguir crescer. Conhecer o maior templo do mundo exige fôlego e disposição. São longas caminhadas que podem começar bem cedo para quem quiser ver o sol nascendo por trás das torres de Angkor Wat. Passeios que podem terminar só quando a noite chega, sob os costumes do Laos. Cruzando o interior desse país, a cada momento a gente tem uma surpresa. Agora, por exemplo, em plena estrada, no nosso caminho, nós encontramos essa cerimônia em homenagem aos mortos dessa família. É tudo feito assim, de maneira simples, na rua. É uma tradição aqui no Laos. Olha, estão jogando dinheiro. Ah, olha isso. Eu estou aqui no meio, eles estão jogando dinheiro. Ah, olha aqui, olha só, bala, dinheiro, olha só. Deixa eu ver quanto é. Não é nada, olha aqui, ó, 1.000 kips. Olha, eu acabei de perguntar e eles me explicaram que nesse momento é o seguinte, quanto mais oferendas você pega, mais sorte você tem na vida. Eu peguei isso aqui tudo e tomara que eu tenha muita sorte. Essa senhora, olha aqui, olha, essa senhora pegou muitas. Olha, ela vai ter muita sorte. Olha, ela tá botando tudo dentro da roupa, dentro da bolsa. Olha só, ela não é boba não, olha. Olha, essa aqui também pegou muitas. Ó, deixa eu ver, Leslie, olha. Olha, ela vai ter muita sorte. Ele também pegou, todo mundo tá com a mão cheia aqui, ó. As cerimônias religiosas fazem parte do dia a dia de quem vive no Laos. Eles têm rituais para quase tudo. Aqui existe uma cerimônia muito tradicional. As mulheres desfilam orgulhosas suas coloridas saias tradicionais, que podem ser longas, curtas, de algodão ou seda. Em Luang Prabang, conhecemos uma pequena oficina onde as saias ainda são feitas como no passado. No comando dos teares, as mulheres fazem movimentos rápidos, precisos e, pouco a pouco, vão dando forma às estampas. Tudo é feito de maneira artesanal. Os fios de seda secam ao sol. Depois, são tingidos nessa pequena sala. A matéria-prima para as tintas pode estar ali, bem perto, em uma árvore do jardim. Para conseguir
Esse tom de amarelo, por exemplo, eles usam, olha, essa raiz que parece com gengibre, mas não é, ela é bem mais forte, olha só. Para conseguir o lilás, o rosa, o vermelho, eles usam essa madeira. A madeira é fervida e daí sai o tom exato para ficar assim, bonito. E para conseguir essa cor aqui, olha, laranja, também é simples. Olha, eles pegam essa frutinha aqui. Quer ver? Olha só. E é assim que fica, olha. Daqui saiu laranja. O resultado é lindo. Uma mistura de cores fortes, típicas do país.